Hoje nós terminamos a nossa série sobre a nação, a série que a gente chamou de Pátria Amada Brasil. Começamos há 3 domingos e hoje encerramos com o tema sustentabilidade, né? Falamos de cidadania, desenvolvimento, justiça, e hoje o tema é sustentabilidade. Quando eu estava na escola, eu não me lembro de que esse termo não existia. Quer dizer, talvez no dicionário, mas não como ele é usado hoje. O mundo foi ganhando consciência mais e mais dessa questão. Hoje se fala de planeta sustentável, né? Tudo é sustentável. A sociedade sustentável, o uso sustentável, a agricultura sustentável, consumo sustentável, crescimento sustentável e desenvolvimento, que vimos no domingo passado, sustentável. O que é, então, o que significa sustentável ou sustentabilidade, né? O que isso tem a ver com a gente, cristão, povo de Jesus, hoje, né? Essa expressão, esse conceito, ele foi elaborado e ficou mais claro a partir de uma comissão que trabalhou, uma comissão formada pela Organização das Nações Unidas, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e um relatório que foi publicado em 1987, chamado Relatório Brundtland, que tem a ver com o sobrenome da mulher que coordenou esse estudo, uma pesquisa. Muitos cientistas de muitos lugares do mundo trabalharam. E esse relatório indicou que a pobreza nos países do Sul e o consumismo extremo dos países do Norte como causas fundamentais da insustentabilidade do desenvolvimento e das crises ambientais. Hoje isso já não é novidade, a gente sabe disso. Pior é que a gente, sabendo que nós tivemos um mau exemplo do Norte, a gente faz o mesmo no Sul, né? Enfim, esse campo de desenvolvimento sustentável, ele é muito estudado hoje. E nesse relatório, essa definição, é uma definição maior, mas esse aqui é um pedaço dela, verificou que o desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Como é que a gente pode viver hoje com a consciência de que, quando a gente não estiver mais aqui, vai ter gente vivendo aqui? E que a nossa vida e o impacto e a influência e o jeito que a gente viveu aqui vai deixar um legado melhor para quem vem depois da gente do que o que a gente recebeu. Essa é a questão. Essa é a questão. E esse campo pode ser dividido em vários componentes, pelo menos 3 normalmente são citados, que é a sustentabilidade ambiental, a econômica e a sustentabilidade sociopolítica. Em 92, aqui no Rio de Janeiro, como resultado daquele relatório, muitas ações foram geradas e a ONU organizou um encontro, a Rio 92, não sei se vocês se lembram disso, marcou época. E durante esse encontro foi divulgado, já estava elaborado, as metas do milênio. Era 92, final do século XX, íamos entrar no século XXI, então se pensou nessas 8 metas que seriam prioridades, e foi uma proposta para as nações aderirem, e depois, a partir dessas metas do milênio, foi elaborada o que se chamou de uma Agenda 21, século XXI, e essa agenda deveria, então, ser filtrada em cada nação que adotasse essa agenda e fosse signatária desse pacto, ia ter que se desenvolver uma agenda local, nacional, e o Brasil tem uma Agenda 21 Brasil, né? Muita gente colaborou, ela veio depois, ela está disponível, você pode ir na internet, muitos aqui já sabem e conhecem isso. O ano passado, a gente teve aqui a Rio +20, né? Que foi 20 anos depois da Rio 92. Ou seja, esse é um assunto que está por aí. As metas do milênio, essas 8 prioridades, ou 8 jeitos de mudar o mundo, então, os nossos filhos, nossos netos nas escolas já estão aprendendo isso.
Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. 2, atingir o ensino básico universal. 3, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. 4, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde materna, porque essa agenda, ou essas metas ou objetivos do milênio estavam justamente endereçando os problemas mais graves que foram identificados do planeta. 6, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. 7, garantir a sustentabilidade ambiental. E 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Ficou claro, e já está claro, que essa é uma tarefa de todo mundo. Todo mundo. Eu, você, nossas famílias, todo mundo. As instituições, as igrejas, as cidades, as nações, os continentes, todos precisam estar envolvidos para poder dar certo. Ou seja, por isso é que a última meta é que a gente aprenda a trabalhar junto. Trabalhar junto. Olhando que a nossa parte individual, aquilo que eu posso fazer, ela é vital para o todo. Eu não sei se você é como eu, a gente sempre vê o tamanho do buraco e a gente fala assim, eu vou passar porque eu estou com medo de cair nele, eu não vou nem começar a querer resolver o problema porque é tão grande. E esse pensamento paralisa, nos torna anestesiados, né? E a gente convive com esses problemas todos como se eles não existissem. Ou, de vez em quando, alguma coisa acontece, como uma violência ou criminalidade, a gente fala da necessidade de ter polícia na rua, abaixar a idade penal, mudar a legislação, terminar com a impunidade. Aí passa umas 2 semanas, aí vem uma outra coisa muito grave, assim, chocante, aí a gente fala no assunto. Mas, dessa forma, nada vai mudar. A gente já sabe disso. Então, a pergunta é, qual que é a minha parte? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse ponto número 7. Na realidade, está tudo interligado, mas a meta número 7 tem a ver com o assunto de hoje, que é qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E eu queria começar, porque eu, como pastor, né, teólogo, até agora foi uma introdução, a reflexão que vem agora é bíblica. Porque eu sei que a informação está aí, né? A gente tem, você pode ler, e tem muitas ideias, a gente vai falar sobre algumas coisas também, mas eu queria dizer que nós, como igreja, nós não somos um partido verde religioso. Não precisamos disso. Não precisamos nos constituir num movimento à parte, né, e criar algo que ninguém pensou antes. O mundo já pensou, o mundo está engajado. Aliás, às vezes eu fico pensando que a igreja é que está atrasada. A igreja é que está atrasada. Nós estamos atrasados. Talvez em outros fóruns, em outras associações, outros grupos, onde nós estamos como cidadãos, a gente esteja mais ou menos engajado. Eu acredito aqui que haja pessoas, e quem sabe a maioria, se não todos, estão engajados nesse desenvolvimento transformador, né? Em tentar viver de uma forma que o mundo que você vai deixar para os seus descendentes, para as próximas gerações, seja um mundo um pouquinho melhor, viável, sustentável para os nossos filhos e netos. Mas, como eu disse, nós não vamos criar um partido verde. Nós não precisamos disso. Porque a Bíblia é bem clara em colocar essa preocupação, aliás, não como uma preocupação, mas como um mandato da parte de Deus para nós. E para nós isso deveria bastar. Deveria bastar. E essa deveria ser a maior motivação de nos tornar pessoas, cidadãos engajados, cidadãos conscientes e participando desse esforço universal. A Bíblia diz no Salmo 2 que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. E aí que está o começo de tudo, a razão de tudo.
É isso que norteia a nossa maneira de pensar e deveria nortear também a nossa maneira de viver. Do Senhor é a terra. Tudo que nela existe. Ele é o Criador. Então, se eu tenho um relacionamento pessoal com esse Deus, se Ele, um dia, na sua misericórdia, no seu amor, na sua grande paciência, ele se deu ao trabalho de se revelar para mim, de uma forma pessoal, de ir até onde eu estava, lá, alienado e tal, autônomo, não estava nem aí, dele chegar e me dar a conhecer o fato de que Ele me ama e quer ter um relacionamento comigo. Então, a partir daí, Ele se torna a pessoa fundamental da minha vida. O meu Criador é o elemento, a pessoa essencial e fundamental da minha vida. Eu quero saber o que Ele pensa, eu quero saber o que Ele disse, eu quero saber o que Ele preparou para mim, eu quero saber o que Ele espera de mim, eu quero saber como é que eu posso agradá-lo, como que eu posso demonstrar meu amor e gratidão por Ele. Tudo isso se torna a minha agenda pessoal e o norte da minha vida. E quando eu entendo e aprendo, as Escrituras nos dão essa instrução, que Ele é o Criador, que dele é a terra e tudo que nela existe, e tudo que foi feito, os que vivem são dele, eu também sou dele. Eu faço parte desse sistema amoroso de Deus, belo, incrivelmente grande, complexo, extremamente complexo, admirável, que Deus criou. Eu faço parte disso. E não é por acaso. Quando a gente, vamos dizer assim, pega essa afirmação resumida e destrincha essa questão da criação, a gente precisa fazer isso no começo da Bíblia, que é no livro de Gênesis. E nós vamos voltar lá para os 2 primeiros capítulos para pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, você já reparou que a ordem da criação ela é bem interessante? Não sei se você já percebeu. Os 3 primeiros dias, né, são dias em que Deus está separando as coisas. Começa tudo com um caos. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Era um caos. Trevas cobriam a face do abismo. E Deus, então, começa, né, na narrativa do Gênesis, a agir. E a primeira coisa que ele faz é que ele cria a luz e, versículo 4, diz que Deus viu que a luz era boa e ele separa a luz das trevas. No segundo dia, Deus separa na cosmogonia daquela época. Essa descrição tem a ver com a cosmogonia do tempo em que isso foi escrito. Então, a maneira como está escrito, a maneira como isso é descrito, é com uma linguagem e com um entendimento do povo daquela época. Então, tinha as águas de cima e as águas de baixo, e Deus faz separação entre as águas de cima e as de baixo, e esse espaço entre as águas de cima e as de baixo é que chama firmamento ou céu. Separa as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, Deus separa a terra do mar, porque antes havia só água, cobrindo tudo. Mas aí ele faz separação entre o seco e o molhado, entre a terra e o oceano, ou os oceanos. Os primeiros 3 dias foram dias assim, em que Deus estava moldando, como um artesão, a terra, esse planeta onde a gente vive, né? Fazendo cada coisa num dia diferente, de tal maneira que há uma distinção entre as partes. Os próximos 3 dias, a gente podia chamar, talvez foi quando Deus começou a decorar o planeta, né? O que ele colocou lá dentro. Se bem que, num desses dias, quando ele separou a Terra, já a Terra começou a produzir vegetação e etc. e tal. Mas predomina esse movimento de separação, mas nos próximos 3, dia terceiro, quarto, quinto e sexto, você vê que no 4º dia, Deus então cria
luminares, né, como a Bíblia chama. O grande, que é o sol para governar o dia, a lua, que é o menorzinho para governar a noite, e as estrelas. Ele povoa os céus com astros, estrelas, planetas, objetos de todo tipo. No quinto dia, Deus coloca nas águas de cima e nas águas de baixo, ou seja, olhando para o céu e para a terra, ele coloca aves nos céus e peixes no mar. E no sexto dia, ele coloca na terra animais e faz uma separação, uma distinção entre os animais, os seres vivos em geral, e o ser humano, homem e mulher. Então, ele decora, ele coloca na criação, nos espaços que ele cria, seres de acordo com cada espaço. No céu, as aves, no mar, os peixes, na terra, os animais e o ser humano. Essa é a ordem da criação. Isso mostra um pouquinho a respeito de como é que Deus trabalha, né? Tudo que Deus faz revela um pouco de como Ele é, né? E por, vamos dizer assim, extensão, também revela um pouco de como nós somos, né? Nós somos pessoas que aprendem a fazer distinção. Piaget estudou profundamente, observando como a criança vai se desenvolvendo ao ponto de ela começar a saber separar as coisas e depois coordenar ou correlacionar as coisas. Para a gente poder correlacionar dados e fatos, e o nosso cérebro é incrível fazer isso, nós também temos que ter a capacidade de separar as coisas, de saber que aqui é o chão, que ali é o teto, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aí a gente junta o chão e o teto e a gente chama de um salão, né, que tem o chão, tem o teto, o lugar que eu entro, esse é um espaço que tem esses dois elementos. Essa capacidade de separar e de correlacionar também foi algo que Deus nos deu, como nós vamos ver. Mas isso é como Deus é. Deus é um ser inteligente, né? E Ele nos fez dessa forma também. Agora, quando a gente pensa numa outra maneira de olhar a criação, no ritmo da criação, é bem interessante ver como tem um ciclo que se repete, né? É um certo ritmo que a gente encontra aqui na narrativa. Por exemplo, a expressão "e disse Deus", ou "então disse Deus", ocorre muitas vezes. Muitas vezes. Toda vez que ele vai criar alguma coisa, ele fala, né? João, escrevendo sobre isso, diz que a palavra estava lá no princípio com Deus, a palavra era Deus, referindo-se a Jesus Cristo, a palavra encarnada. Ou seja, e João disse, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus, a Trindade, estava envolvida na criação. O Pai, né, como a gente chama, Deus, o Espírito que pairava sobre as águas, versículo 2, se movia sobre a face das águas, Espírito de Deus, e a palavra, Deus disse, que representa o que a gente chama a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a Trindade estava envolvida nesse ciclo, nesse ritmo da criação. Então, cada vez que vai criar alguma coisa, Deus profere, ele dá uma ordem, ele fala e a coisa acontece. Isso se repete constantemente. Outra coisa que acontece nesse ritmo é que, quando ele termina uma etapa da criação, ele faz uma afirmação. O texto afirma que Deus viu e viu que era muito bom. Ou seja, Deus abre um sorriso. Deus tem prazer na obra que ele acabou de fazer. Ele sente que a coisa está bem feita. E isso se repete depois de final de cada dia da criação. Uma outra coisa interessante é que isso é feito em ciclos de um dia, né? Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar ao sexto dia. Ou seja, há um ciclo, há um ritmo, né, da criação. As coisas acontecem em ciclos, né? Deus trabalhou dessa forma e nós vivemos dessa forma, porque Deus fez assim. Uma outra coisa que aparece nesse ciclo é que Deus abençoa. Umas 2 ou 3 vezes nesse texto fala que Deus os abençoou, né?
Agora, há uma descontinuidade nesse ritmo, nesse ciclo, quando chega a vez de Deus criar o homem no versículo 28 do capítulo 1. Porque pela primeira vez, até então, Deus falava e parece que dá a impressão, né? A maneira como está construído o texto é que não tem ninguém ouvindo. Só Deus está ouvindo. Deus fala e acontece. Só Ele ouve. É uma comunicação intradivina, intratrindade. É Deus que está falando. Só Ele que está vendo que é bom. Só Ele que tem noção do que está acontecendo. Só Ele que pode abrir um sorriso. Até aqui a comunicação é dentro da Trindade. É de Deus com Ele mesmo. Ele fala, mas não tem ninguém ouvindo. Mas pela primeira vez, quando Ele cria o homem e a mulher, há um pronome anexado a esse verbo disse. Deus os abençoou e lhes disse. Pela primeira vez tem alguém ouvindo. A comunicação agora se abre num nível diferente. Não é o Deus falando consigo mesmo, mas é o Deus falando com aquele que Ele criou, com o ser que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Deus os abençoa. Deus inclui o homem e a mulher num nível de comunicação que até então não existia no universo. E Deus não tinha com mais ninguém. E no sétimo dia, o ciclo da criação se encerra com o descanso de Deus. A Bíblia diz que Deus viu tudo que havia criado, versículo 31, o último desse capítulo, e tudo havia ficado muito bom. E assim foram concluídos, capítulo 2, versículo 1, os céus e a terra e tudo que neles há, e no sétimo dia Deus já havia concluído a obra, e nesse dia Ele descansou. Ele santificou, ou seja, separou esse dia, porque Ele descansou nesse dia de toda a obra que realizaram. Então, existe um ritmo na criação que demonstra algumas coisas para nós, né? Quando Deus age na criação, a gente vê que Ele intervém. Ele disse, façamos, viu, formou o homem do pó da terra. Há uma intervenção, havia um caos, havia uma escuridão, as águas, e Deus então interveio, Ele agiu. Ele não ficou só observando algo acontecer por si só, espontaneamente, autogerado. Não, Deus intervém, Deus entra na cena. E Ele age, Ele interage. Não apenas Ele intervém, mas nós vimos que Ele intervém numa sequência. Uma coisa é criada, depois a outra, e numa ordem lógica. Não dá para pôr planta se não tem terra. E não dá para pôr planta na terra se a terra estiver debaixo da água, a não ser que seja uma planta aquática. Mas as plantas secas, a que vivem em terra seca, precisam estar com a terra para fora da água. Então, tudo tem uma ordem, uma sequência e um encaixe. O peixe não está no céu, é a ave que está no céu. O peixe está na água, a ave não está na água. E o ser humano vive na terra com os outros animais que vivem, que são prontos e preparados e feitos para viver dessa forma. Há uma sequência, há um encaixe, há uma ordem. Não somente isso, mas a gente vê também que há transformação. Deus transforma caos em ordem. Deus transforma pó ou barro em homem. Deus transforma costela em mulher. Deus não apenas entra e intervém e interage, mas Ele interage de uma forma transformadora na criação. Tudo isso deve nos fazer pensar no porquê que Deus nos colocou aqui. Não somente isso, mas Deus dá uma provisão, Deus dá recursos naturais, hídricos, alimento, como diz, eu lhes dou a erva, as plantas, os frutos como alimento. Deus provê aquecimento, Deus provê um ecossistema perfeito. A provisão é de Deus, Deus preparou um ambiente perfeito para nós vivermos aqui. E no final ele abençoa. Ele abençoa, ou seja, Ele está dizendo, aqui está o meu carimbo,
Aqui está a garantia de que vai funcionar. Aqui está a garantia de que o que eu criei vai continuar. E a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nele todas as coisas têm coesão, diz o Novo Testamento. Quem que segura tudo e mantém a ordem, e as leis físicas são como elas são, e a gente pode contar com elas, porque Deus estabeleceu e Deus mantém as coisas dessa forma. Ele abençoou, Ele disse, a minha graça vai permanecer aqui. Apesar do que ia acontecer no 3º capítulo, que é a queda do pecado, apesar disso, Deus está garantindo de que Ele não vai tirar a mão daquilo que Ele criou. Ele vai continuar abençoando. E, finalmente, quando Ele cria homem e mulher, Ele dá para eles um mandato. Um mandato que inclui pelo menos 3 elementos. Primeiro, multiplicar, encher a terra. Ou seja, Deus dá ao homem a capacidade de reproduzir e criar desta forma vida. De 2, criar uma nova vida. Isso é uma capacidade que Deus deu para o homem. E com essa vida devia ser amplificada ou multiplicada e penetrar todos os recantos do planeta que tinha sido criado. Segunda coisa do mandato é, Deus disse para o casal que eles estavam ali para dominar, para reger, para governar a criação. Ou seja, ser para a Terra, para o planeta, aquilo que Deus é para o universo. Uma autoridade delegada. Vocês vão ficar aqui é o lugar de vocês, e eu estou dando para vocês autoridade. Aqui vocês vão mandar, o domínio é de vocês. Eu estou delegando, eu sou o rei. Eu sou o dono, eu criei. Vocês estão aqui corregentes, mas vocês são responsáveis. Isso significa que é uma relação de prestação de contas. Nós não estamos aqui simplesmente para usufruir também, mas é uma relação de prestação de contas. Encham, multipliquem, preencham todos os espaços, governem essa criação. E no 2º capítulo, o verbo que é usado é que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar. E essa parte do mandato é fundamental, porque significa que Deus deixou um espaço na criação para que essa criação se desenvolvesse, que o homem pudesse interagir com ela e colocar a sua própria marca, ser também um artista no meio da criação. E é por isso que a gente vê, por exemplo, no casamento, arranjos de flores bonito, né, colorido, né? Ou a gente recebe de presente um vaso. Essa beleza, né, essa cor, variedade, perfume, a arte que a gente tem, que a gente expressa de tantas formas, pela música, por tantas formas, são maneiras como Deus nos deu para interagir com aquilo que existe. Nos deu essa criatividade, nos deu a capacidade de colocar a nossa marca. Agora, isso abre uma questão, porque nós podemos colocar uma boa marca ou uma péssima marca na criação. E aí é que entra a questão da sustentabilidade. Agora, Deus cria o homem e a mulher em relação a... Qual é a relação dessa criatura, ser humano, com o resto da criação? E aí é muito importante a gente pontuar algumas coisas, porque às vezes a gente ouve ou lê certas coisas, e se a gente não tiver muito bem sintonizado com a revelação bíblica, a gente começa a comprar alguns conceitos. Por exemplo, veja que a Bíblia diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, capítulo 2, versículo 7. Bom, isso significa que a terra é nossa mãe? A mãe terra? É ela que nós devemos venerar e ter uma relação com ela de quase de uma adoração? Será que a motivação de cuidar da criação ou de cuidar da natureza tem a ver com o fato de que a natureza é a nossa mãe? Nós temos uma relação assim
sabe, com ela, como se fosse assim uma entidade, quase uma pessoa. Não é? Podemos falar com a terra, ou falar com a natureza, ela tem vida própria, como se fosse um ente. Ora, eu não estou falando coisa que você já não ouviu. Esse é um conceito que existe, de várias maneiras, é explorado, e tem filosofias, religiões que são montadas, sistemas de autoajuda que são montados em cima disso. Claro que nós temos uma continuidade com a Terra. Aliás, a mesma matéria que existe na Terra é a matéria que nos constitui. É a mesma matéria, são os mesmos elementos. São as mesmas substâncias. Né? Uma grande parte da gente é água, é H2O. E a outra parte, menor, são os elementos que a gente encontra na natureza. Nós somos matéria como a Terra, como as matérias que a gente encontra ao nosso redor. Há uma continuidade. Porém, Deus sopra em suas narinas, a narina do homem, o fôlego da vida. E a Bíblia diz que o homem se tornou um ser vivente. É diferente o que Deus faz aí. Porque se, por um lado, Deus, isso é o próximo slide, nós somos formados com a mesma matéria da terra, nós somos criados como o único ser que recebe diretamente de Deus o fôlego de vida. Isso significa que nós recebemos de Deus o mesmo princípio de vida que existe no próprio Deus. É isso que ele quis dizer quando disse que nos criou a nossa imagem e semelhança. Não há outro ser criado que tem essa ligação, essa continuidade com o Criador. Nós temos uma continuidade com o resto da criação que tem a ver com o fato de sermos matéria, mas nós temos uma descontinuidade com o resto da criação e uma continuidade única com o Criador, no sentido de que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Isso faz toda a diferença. Não é a terra que é a nossa mãe, não é a natureza que nós adoramos e respeitamos como se fosse uma entidade universal, cósmica. Não é aí que nós retiramos a nossa inspiração para viver. Não é essa construção cristã. Não. É daquele que nos criou como únicos seres que têm o mesmo princípio de vida de Deus, com a capacidade de se relacionar com Deus de uma forma que nenhuma outra parte da criação tem. Que tem em si a marca, a imagem, o imago Dei, a imagem do Deus Criador. Ninguém mais, nenhum outro ser tem. Agora, uma outra coisa é que Deus, a única vez que Deus declara que não é bom é quando ele vê na criação. Ele cria o homem e a mulher em 2 estágios, e no primeiro estágio o homem estava só, e essa coisa não é boa. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. Auxiliadora idônea significa, em outras palavras, uma companheira, alguém para estar junto, ao lado, andar com ele, ser parceira de vida deste homem. Os dois, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ou seja, o homem não foi criado, em terceiro lugar, para viver só, mas viver em companhia. Ele foi criado com uma identidade, e esse é um ponto que fica muito despercebido. Versículo 25, voltando para o slide anterior, quando o homem recebe a mulher, ela fala, esta sim, né? Pulei esse pedaço. Eu não vou ler o resto porque não é romântico. Carne da minha carne, osso do meu osso, sangue, isso não é muito romântico, mas esta sim, essa é a linguagem de hoje. Mas depois disso, o texto termina, capítulo 2, com o versículo 25, dizendo, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E no contexto em que Gênesis foi escrito, e para o povo de Israel, a nudez era algo considerado extremamente vergonhosa. Naquela cultura, uma afirmação desse tipo, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, era algo assim inusitado, porque não se concebia a vida
humana, sem essa barreira, sem esse constrangimento da nudez. Mas aqui refere-se muito mais a uma questão profunda, não é simplesmente o fato de estar sem roupa. Há algo muito mais profundo que tem a ver com a harmonia, com a adequação e harmonia com a qual o homem e a mulher foram criados originalmente. Nossa identidade foi criada para viver em perfeita harmonia. E, em primeiro lugar, conosco mesmo, porque essa questão de nudez tem um componente psíquico, interior. Eu não me sinto bem, eu me envergonho de estar nu. Então, há uma questão interna. Isso significa que havia uma harmonia interna. Homem e mulher andavam nus e eles estavam bem, não havia nada dentro deles que fazia com que eles se sentissem vergonha. Havia uma harmonia interior dele e dela com eles mesmos, cada um consigo mesmo. Mas não somente uma harmonia consigo, mas uma harmonia com o outro. Homem e mulher viviam em harmonia. E não somente um com o outro, mas havia harmonia com o meio ambiente. Porque estar nus, naquela ocasião e naquele momento inicial da criação, não produzia frio, não havia necessidade de cobertor para dormir de noite, as estações provavelmente não são do jeito que elas são, ou seja, havia uma harmonia, uma adequação física também com o meio ambiente, uma harmonia completa. Quando a gente lê essas coisas, isso tudo traz à nossa mente que a Agenda Verde, ou 21, que é uma conquista, uma descoberta, uma conscientização cada vez maior da nossa geração, ou das nossas gerações, que estão várias convivendo agora, né? Cada vez mais, com a idade avançando, né? A esperança de vida cada vez mais longa. Então, isso não é uma agenda nova. Isso tem a ver com o fato de sermos quem nós somos e termos recebido de Deus o mandato que recebemos. Estamos aqui para ser seres responsáveis e cuidar da criação, interagir com ela, transformá-la, como Deus no início interagiu e transformou o caos em ordem. Nós estamos aqui, e quem nos capacita a fazer isso é Deus, e essa visão a gente ganha a partir da obra redentora de Jesus. Porque a redenção de Cristo, ela não é apenas um bilhete para o céu, ou para a eternidade quando a gente morrer. Essa obra da redenção vai atingir todas as camadas da criação, todos os seres, todos os níveis. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criação geme e suporta, aguardando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. A natureza sofre e ela aguarda. Essa é uma expectativa da criação que está submetida à corrupção, ao decaimento, ao mal, como resultado da desobediência do primeiro casal, que nos atingiu e nos contaminou também, portanto, somos desobedientes hoje, cada um de nós, temos essa dificuldade. Mas em Cristo, nós somos resgatados. Cristo começa a fazer em nós aquilo que Paulo também, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos uma nova criação. Isso não significa que eu olho no espelho depois que eu me converto e eu sou totalmente diferente. É a mesma cara, vou ter que fazer a barba, pelo menos eu continuo tendo que fazer barba. Cabelo está diminuindo, mas a barba ainda vem. E a pele não fica mais lisa, pelo contrário, ela está mais enrugada. Outro dia alguém me aconselhou a fazer aplicação de laser para levantar um pouquinho aqui. E eu sei que tem homem que faz. Não vou olhar para você, não. Não, ninguém me contou. Se você faz, eu não sei. Pode ficar tranquilo. Dorme em paz, o pastor não sabe que você faz isso. Enfim, essa é a nossa natureza. Ela está num processo de corrupção, de desgaste, como o resto da criação. Mas Cristo veio para
realizar a obra da redenção que começa lá na cruz, que começa a transformar essa realidade. Ele nos chama para sermos ministros, ou diáconos, ou portadores dessa palavra de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, 20 e 21. E nos deu a palavra, o ministério, a mensagem da reconciliação. Essa é a obra que ele está fazendo agora. Então, a nossa atuação nessa geração, no momento em que a gente vive, tem que ser uma atuação que reflete quem Deus é e como Ele nos criou para ser. Uma atuação que intervém, que transforma, que interage, que vê, que analisa, que se engaja, que abençoa. Tudo aquilo que nós vimos Deus fazendo, Ele nos chama para fazer junto com Ele nessa geração. Não é apenas uma mensagem que transforma o homem dentro de si. Mas se não houver essa transformação interior, mesmo assim tem muita gente engajada em transformar o mundo, em viver de uma maneira mais responsável. Está cheio de gente, está cheio de movimento, ONG, governo, etc. Dinheiro está sendo gasto, empresas estão mudando a sua maneira de agir, de vender, de comprar, de quem é o fornecedor, que tipo de produto. Tudo isso está fazendo uma mudança no nosso mundo. Mas a gente acorda quando o mundo começa a fazer isso e se esquece de que, na realidade, Deus deu para a gente, como ser humano, essa responsabilidade. E como cidadãos, como nós vimos 2 domingos atrás, como cidadãos não duplos, nós somos cidadãos da criação, cidadãos do universo, e nós somos cidadãos plenos, porque nós somos cidadãos que conhecem, que tem uma relação pessoal, que tem a bênção de estar conhecendo quem é esse Deus, qual é o propósito dele, por que Ele nos colocou aqui, para onde que Ele vai nos levar um dia, e quem que tornou tudo isso possível? Jesus. Então, de toda a humanidade, de todos os seres engajados, nós deveríamos ser os primeiros, porque essa foi a tarefa, o mandato que recebemos de Deus. E nós devíamos fazer isso com consciência. Não porque aderimos a um partido, não porque queremos ser politicamente corretos, não, porque esse é o mandato de Deus para nós. E como cristãos, nós deveríamos estar engajados e muito bem engajados. Uma igreja próxima da gente, aqui na Saúde, Igreja Metodista Livre da Saúde, Pastor Ziel, isso faz parte do DNA daquela igreja. Eles têm várias ações nessa linha. Uma delas, muito interessante, eles recolhem óleo usado. E os jovens, eles têm um prédio próprio, então tem como fazer isso, eles têm uma pequena fábrica de sabão. E os jovens voluntários operam essa fábrica de sabão a partir do óleo que as famílias trazem para a igreja, óleo velho, óleo de cozinha, óleo que está gasto. É uma ação, uma ação. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso aqui, mas estou dizendo, é interessante que uma igreja parou para pensar, isso é uma das ações, tem muitas outras que eles fazem, a maneira como eles vêm, o prédio é praticamente autossustentável, eles têm toda uma maneira de consumo que leva tudo isso em conta. Há uma educação das famílias e das crianças nesse sentido, porque a igreja abraçou a causa, mas não porque quer ser diferente, não porque quer ser conhecida e ir lá para a internet, não, porque é mandato nosso. E eles perguntaram o que a gente pode fazer. Pensaram, oraram, se organizaram, vamos fazer isso, vamos. E fazem, como estilo de vida da comunidade. Essas são as perguntas que eu acho que tem que tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Quando a gente pensa em sustentabilidade, ela não é uma agenda política. Nós precisamos levar a sério, muito a sério. E a pergunta que eu queria deixar, em primeiro lugar, é essa: será que nós estamos levando a sério esse mandato que recebemos de Deus de cuidar da criação que Ele nos legou? Porque se a nossa mente e a nossa motivação não estiver certa, nós não vamos
nos engajar, nós não vamos ser pessoas. E quando nós fizermos as coisas, pode ser que a gente faça com uma motivação que não está certa, com menos do que deveria ser. Que respostas concretas, caso a gente seja pessoa que tem essa consciência do mandato divino, que respostas concretas nós temos dado a esse mandato, como indivíduos, como famílias, como comunidade? Agora, pense, seus filhos aprendem muito mais do que eles veem você fazer do que você fala. Pai, se você abre a torneira fazendo a barba e a torneira fica jorrando enquanto você faz a barba, sabe quantos litros de água, em média, são desperdiçados? 19 litros, pelo menos 19 litros. Se você abrir para lavar a lâmina e fechar, e muitos aqui já fazem isso, ou o chuveiro, né? A folha de papel tem dois lados. A folha de papel tem um lado bonitinho, que você pega, que escreve, né? Mas atrás da folha de papel tem bosques, tem árvores que são derrubadas. Nem todo papel que a gente utiliza, e todo papel que a gente utiliza veio de alguma árvore, né, que precisa ser replantada. Existem programas e empresas que fazem isso, mas é tão fácil você, né, pega da gaveta aquela folha branquinha e limpa, em vez de usar aquela que imprimiu errado, né? Imprimiu errado, joga fora. Agora, são coisas simples, mas já pensou seu filho crescendo e vendo uma consciência de quando você sai de um lugar, apaga a luz? E não ouve você criticando o seu marido, nossa, que você fica tão enchendo a paciência com esse negócio de ficar desligando a luz. Mas o filho vê que você e ele têm uma conduta responsável, porque atrás dessa luz tem água. Para aquela lampadinha ficar acesa, tem água sendo gasta. E recurso hídrico, ele é renovável, mas ele é muito sazonal. E tem uma questão, a água é uma questão, não vou nem entrar nessa questão, complexa demais, demais. Água potável. Quantas crianças morrem por falta de água potável onde eles vivem? Há organizações dedicadas a cavar cisterna, cavar poço, ou em lugares semiáridos, como lá no Nordeste, a Visão Mundial se envolve em construir cisterna para recolher a água de chuva, quando chove, para essa água ficar armazenada, preservada para os dias em que tem seca. É sério, gente. É muito sério. Isso começa com a gente, em casa, com pequenas coisas. Eu me lembro quando eu fui morar na Áustria, a gente não estava acostumado com o frio. Então, eu, como pai, chefe de família, bondoso, saía mais cedo de casa, porque todo mundo saía, deixava os filhos na escola, a gente ia trabalhar. E eu me lembro, o primeiro dia, levei um susto, porque eu liguei o carro, era frio, no meio do inverno, eu liguei o carro para o carro ficar quentinho, eu liguei o aquecedor e fiquei lá na direção, esperando a família terminar de se preparar para entrar no carro quente. Que pai bondoso, que marido bondoso. Aí a vizinha do lado sai, abre a janela e começa a gritar comigo numa língua que eu não entendi ainda. A duras penas eu entendi o que ela queria dizer. Ela sabia que nós éramos estrangeiros. Ela disse, aqui, a gente sai de casa, liga o carro e sai. Você está poluindo o meio ambiente, você está gastando combustível. Eu levei um susto. Falei, não acredito. Sabe, a nossa mente está programada para desperdiçar, para consumir. A gente sempre quer algo melhor, novo, mais bonito, menos amassado. E a gente olha para os idosos, assim como eu, e os mais do que eu, que têm os hábitos de conservar as coisas, né? E pega lá aquelas coisas antigas, e a gente acha ridículo. Eu acho que a gente precisa começar a mudar um pouco a nossa mentalidade. Não porque é politicamente correto, não porque a gente quer aparecer e ser conhecido, mas porque é um mandato de Deus para nós. Nós estamos aqui como mordomos de algo extremamente maravilhoso, complexo,
perfeito que Deus fez e que Deus mantém, apesar do nosso desperdício e consumismo. E Deus está chamando a gente de volta para viver uma vida responsável, começando na nossa vida pessoal, mudando os nossos hábitos, em casa, na comunidade, onde a gente trabalha. Talvez você seja o único, você seja o primeiro, e não é para você ser um pregador, não, dê o exemplo. Eles vão dar risada, vão criticar, mas deixa, faça a sua parte. Não para ser diferente, mas para viver uma vida consciente, como mordomo da criação. Sustentabilidade não é uma agenda política. Nós não precisamos de um partido para militar nessa causa. Essa causa é nossa no momento em que nós somos criados. Senhor, desperta-nos. Desperta-nos para amar aquilo que o Senhor ama. O Senhor ama o mundo. E nós queremos aprender a amar o mundo não apenas de uma maneira filosófica, platônica, mas queremos aprender do Senhor, amar o mundo como Cristo amou o mundo. Como disse o pregador no livro de Atos, Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Senhor, ajuda-nos a interagir com a criação, em todos os seus níveis e formas, de uma forma abençoadora, transformadora, começando com os outros seres humanos, começando em casa. Que a nossa preocupação não seja apenas de sobreviver, Senhor, de trancar a nossa porta, de ter 2, 3 fechaduras e alarme, mas que a nossa preocupação seja com aquilo que está em volta, do lado de fora da porta. Nesse mês, Senhor, estudamos alguns temas que estão aí, nas faculdades, nos órgãos do governo, nas ONGs, diversos segmentos da sociedade, e afeta a todos nós. Senhor, ajuda-nos a ser seguidores de Jesus, engajados no mundo que o Senhor criou e ama. E que a mensagem do Evangelho possa ser uma mensagem que transforma o homem todo, em todas as suas dimensões, e que afeta também o meio ambiente. Dá-nos esta consciência, Senhor. Ajuda-nos a ser responsáveis, começando por mim, Pai. No nome de Jesus. Amém.